Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês o que é uma distribuição de frequências a partir de um exemplo bem simples. Hoje é dia 23 de março de 2020. Bom, dadas as notas abaixo, né, que estão nessa tabela como vocês estão vendo, agrupe os dados em uma distribuição de frequência. Então, uma distribuição de frequência nada mais é do que um agrupamento de dados em faixas que a gente chama, né, classes. Então a gente vai agrupar essas notas aí em classes. Antes da distribuição de frequência, no entanto, a gente pode ter uma forma bem simples de agrupar os dados ou ordenar os dados chamado de roll. Então a gente vê num roll que o menor valor das notas foi 7,3 e o maior valor 10. Inclusive a gente pode ter até uma noção de onde se situa o centro, tá? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos por aqui, ó. O centro deve estar por aqui, o centro desses dados. Nesse vídeo, além de eu definir a distribuição de frequência, a mostrar como é uma tabela dessa, os elementos de uma tabela de distribuição de frequência, eu vou falar um pouquinho sobre a média aritmética também, tá? Para a gente falar desse centro. Bom, o tamanho da amostra é 12, a gente costuma representar o tamanho da amostra com a letra N minúscula. Aí o que é que a gente faz? A tabela da distribuição de frequência, a mínima possível é essa. Eu criei as faixas. Faixas de tamanho 2, de 0 a 2, começando de 0 até 10, né? Porque o aluno pode tirar de 0 a 10. Inventei essas faixas, tá? De 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Na coluna que tem um X minúsculo, é a coluna dos pontos médios. Então, o ponto médio entre 0 e 2 é 1, entre 2 e 4 é 3, e assim vai. Sabendo que o tamanho de cada classe é 2, e a gente costuma adotar um valor constante de cada classe, o ponto médio você pode determinar o primeiro e depois só ir somando o tamanho da faixa, ou da classe. 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, e assim sucessivamente. Vocês estão vendo também esse traço vertical à esquerda e sem traço vertical à direita. Somente na última classe você vê isso aí. Vamos explicar isso fazendo o exercício. A coluna F é a coluna de frequência. Então vamos lá. Quantos valores desse conjunto de notas da turma estão entre 0 e 2, incluindo o 0, e aí é o que significa esse traço vertical, e excluindo 2, ou seja, um intervalo fechado em 0 e aberto em 2. Se você observar as notas do roll, não existe. Ok? E esse FR aqui? FR é a frequência relativa. Por exemplo, o que é uma frequência relativa? Você pega a frequência e divide por N. E essa porcentagem? Bom, se eu multiplicar por 100 essa operação, eu fico em porcentagem. Por exemplo, então aqui se tem 0 valor, aqui também significa 0%. Bom, se vocês observarem o roll, não tem nenhum número que inclua o 2 e exclua o 4, entre 2 e 4, incluindo o 2 e excluindo o 4. Nenhum na classe seguinte. E aí eu posso colocar também 0% aqui, 0% aqui. Mas veja bem, quantos números estão? Agora vamos para a classe 4, né? 1, 2, 3, 4, que é a classe que vai de 6 a 8, incluindo 6 e excluindo 8. Nós temos quantas notas? Somente 4. Ó, tá com dúvida? Vem aqui, ó. É essa, essa, essa e essa. E o restante, 8. A classe é o número de notas que estão entre 8 e 10, incluindo os dois números, 8. De modo que eu tenho aqui o somatório das frequências igual a 12. Que por sua vez o 12 é o próprio N. Então o somatório das frequências é o tamanho da amostra. Se você quer observar o seguinte, ó. Será que eu fiz certinho? Some um dos indicativos que você fez certo, que o somatório dessa coluna tem que dar igual ao tamanho da amostra. Bom, e aqui na coluna do FR? Se você fizer a continha, 4 dividido por 12
vezes 100, isso vai dar 33,33%. Se você fizer a continha com 8, vai dar 66,67%. Então, 33,33% dos valores estão entre 6 e 8, incluindo 6 e excluindo 8. E essa coluna F e FR? FR é a F relativa. Então, vamos lá. F é a frequência acumulada. Então, a primeira frequência acumulada, acumular, ou seja, somar, é 0. Ela se iguala à frequência F minúsculo. A segunda frequência acumulada é você pegar esse 0 e somar com o valor de F da linha da classe posterior. Então, é o 0 mais esse. Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Vou fazer isso aqui. Eu vou dar um pulo aqui. Ups. Eu vou pegar, vou somar com esse 0 e vou jogar aqui o resultado da soma. Tá? Esse 0 mais o próximo 0. Aí lá vem aqui de novo. Eu vou acumulando, ó. Somo e coloco aqui embaixo. Esse 0 mais o 4, aí agora, ó, eu vou até botar em outra cor aqui, tá? Pera aí, vou botar em um azul aqui. 0 mais o 4 dá 4. E 4 mais 8 vai dar 12. Então, outro indício de que você está fazendo correto é que o último valor de F maiúsculo é igual ao N. A coluna seguinte, então, seria em porcentagem, 0%, 0%, 0%, 33,33% e 100%. Ora, 100% dos valores são menores ou iguais a 10. E não é isso mesmo que acontece? Aqui o 10. 33% dos valores são menores ou iguais a 4. 33... Opa, desculpa. Olha aí minha interpretação errada. 33,33% dos valores são menores ou iguais a 8. Tá? Então, isso é que significa frequência acumulada. 12 valores são menores ou iguais a 10. 4 valores são menores ou iguais a 8. Tá? Isso é uma tabela de distribuição de frequência, certo, pessoal? Esqueci de colocar aqui, ó, que o somatório das frequências relativas é 100%, assim como das frequências é 12. Então, vamos lá. Aí vem o bônus aqui desse vídeo, né? Qual seria a média aritmética simples dos valores dessas notas? Aí você pode pegar qualquer uma das colunas que você quiser, ou a coluna original de notas ou a coluna de roll, porque a média aritmética simples é simplesmente você pegar todos os valores, somar e dividir pelo tamanho da amostra. Ou seja, eu vou fazer um traço aqui grande, ó. Tamanho da amostra 12 embaixo. É você pegar vamos pegar a coluna de notas, 9,6, a coluna original. Mais 10, mais, vou dar uma reticências, mais. Aí lá os dois últimos, ó, 10. Não vou fazer tudo aqui não, né? 8,3. Esse valor, sabe quanto é que dá? 8,667. Então, esse valor é 8,667, aproximadamente 8,7. A nota média da turma foi 8,7. Ok? Mas eu ainda vou dar mais outro bônus. Eu vou aproveitar e vou calcular a média dos dados agrupados. Ó. O que seria a média dos dados agrupados? A média dos dados agrupados é uma média ponderada, onde os pesos são as frequências. Eu peguei o que a gente fez no slide anterior e já deixei pronto aqui, tá? Então, e outra coisa que eu fiz foi colocar as colunas F, R e F maiúsculo R em decimal e não em porcentagem. Ó, a média dos dados agrupados nada mais é do que uma média ponderada, onde os pesos da ponderação são os valores das frequências. Então,
frequência da classe I igual a 1, 2, 3, 4. A classe que vai de 6 a 8. O F é 4. Entenderam? E esse X é o ponto médio. Lembram que eu falei em um vídeo anterior sobre centro de massa de sólidos lá da física? E eu falei que é análogo à média de dados agrupados ou média ponderada? Pois é isso que está acontecendo aqui. É como se cada F fosse as massas e o X fosse as coordenadas do centro de massa das partículas. Bom, mas a gente sabe que o somatório de Fi é o tamanho da amostra. Esse tamanho da amostra, como é constante, pode vir para dentro do somatório, de modo que, que Fi sobre N se transforma em FRI, é a relativa. Então, eu posso pegar o seguinte, para calcular a média dos dados agrupados, fazer uma média ponderada com essas duas colunas. Somar o somatório de 1 até N. Agora, só dizer uma coisa a vocês, que eu cometi um pequeno erro aqui, tá? Esse N aqui, ó, esse N aqui não é o mesmo N do slide anterior. Eu devia ter colocado outra letra. Aqui é o número de classes, tá? Isso aqui a gente costuma até usar a letra K. Então, aqui, ó, nesse slide é o número de classes. Eu vou pegar cada classe, a sua frequência, por exemplo, eu vou pegar essa frequência relativa a 0 e multiplicar pelo x, que é 1, aí vai dar 0. Essa frequência relativa a 0 e multiplicar por 3. Essa frequência relativa a 0 e multiplicar por 5. Essa frequência relativa a 0,3333 multiplicar por 7. Essa frequência relativa a 0,6667 e multiplicar por 9. E aí fazendo o somatório, logicamente. Então, vamos lá. Eu vou colocar só os valores aqui, ó, que não estão zerados, tá? De modo que a média para os dados agrupados fica 8,33. Ou seja, a média aritmética simples das notas foi aproximadamente 8,7 e a média usando os dados agrupados em uma distribuição de frequência foi aproximadamente 8,3. Duas estimativas para o centro dos dados, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.